Vamos falar agora do Náutico, né? Seguindo aqui no futebol pernambucano, mas falando agora do Náutico, porque tem novidade no elenco, mas no sentido de saída, tá? Não de contratação. O atacante Evandro acertou a rescisão, né? E deixa o Náutico como está aí destacado no título da matéria. Evandro, que foi um jogador um tanto quanto criticado no início da temporada no Pernambucano, né? Eu lembro que ele em certo momento voltou a ser opção na equipe e vários torcedores do Náutico não queriam que o Evandro jogasse, né? Mesmo o Náutico tendo essa carência no setor ofensivo, e agora já, quando começou essa Série C, acertou a rescisão. Cláudio, que escreveu a matéria, que apurou a situação, pedi aí para ele detalhar sobre essa saída do Evandro do Náutico, né? Mais uma, depois de Raiva Negas, depois de Júlio César, Evandro. É o terceiro nome, Cláudio, é deixar o Náutico ou teve mais jogadores nesse meio tempo? Isso é o terceiro nome, mas assim, ele acertou a rescisão, deve assinar essa semana, assim como o Júlio César. Júlio César e Vanegas já não treinavam há um bom tempo no elenco do Náutico. Evandro, desde a semana passada, não treinavam, mas tem uma diferença aí nessas negociações, né? Evandro e Júlio César aceitaram os termos de acordo, até porque tinha um contrato até o final da Série C, então o Náutico tem que pagar a rescisão, enfim. E o Náutico acertou com eles, vai assinar a rescisão essa semana, para que eles possam ir para outros clubes. No caso de Vanegas, é diferente. Ele não aceitou o acordo ainda. Como é um jogador estrangeiro, o Náutico corre o risco de transfer ban, então é uma negociação mais delicada, mas ele não está treinando, e aí o Náutico ainda está nessa indefinição. Ele segue recebendo o salário do Náutico, mas sem treinar, até para também que esse treino machuca, é uma bronca maior para o Náutico, né? Tem que renovar, enfim. Vai saber o azar do Náutico para ter esse tipo de situação. Mas falando sobre Evandro, né? Evandro perdeu espaço, ele foi um jogador de confiança de Alan Al, fez 17 partidas, 10 como titular e fez 2 gols, foi titular em boa parte da passagem de Alan Al, depois perdeu espaço, foi para o banco, mas era um jogador que sempre era acionado, seja como centroavante ou como ponta, mas um jogador que não rendeu, não foi bem. Lembro um dos gols que ele fez contra o Central, aquele gol foi 20, 30 segundos de jogo, um jogo lá em Caruaru, mas não teve uma grande partida de destaque. Então, melhor para o Náutico, para ele sair, porque abre espaço para o Náutico contratar outros jogadores, principalmente do setor ofensivo. Com o Mazola, ele jogou apenas uma partida, né? Entrou no segundo tempo daquele jogo contra o Sport, lá na final do Pernambucano, segundo jogo. Desde então, ficou no banco, e alguns outros jogos nem no banco ficou. Então, é melhor para todo mundo, melhor para o Náutico, melhor para ele, para seguir a carreira, porque não ia ter mais oportunidades aqui no Náutico. Deixa o Náutico e não vai. Sai do Náutico e não vai deixar saudade. E aí tem até uma outra matéria, né, que você, Cláudio, também escreveu, também relacionada ao Náutico, mas agora sobre contratação, né? Teve a saída, o acerto da rescisão do Evandro, que deve deixar aí o Náutico, mas há também uma outra matéria falando de reforços, né? O Mazola, técnico do Náutico, falou que o Timba tem aí uma lista de posições para contratar, né? Goleiro, zagueiro, volante e ponta, né, Cláudio? São as posições que o Náutico mira aí nessas 4 contratações para a sequência da Série C, muito também pela saída desses jogadores que a gente citou, o Evandro, mais recente, e o próprio Raiva Negas e Júlio César, mas também para outras carências, né, do elenco. Fala-se aí do goleiro, o zagueiro e um volante. Além dessas, eu quero que tu comente geral da matéria, mas além dessas 4 posições, goleiro, zagueiro, volante e atacante, o Náutico, na tua opinião, está necessitando de mais algum jogador para uma outra posição? Não, acho que não, Caxangá. Acho que vindo essas peças, o elenco fica bem equilibrado. A não ser que tenha uma lesão, enfim, algo do tipo. Mas pro que o Náutico tem hoje, eu acho que o mais distante hoje, e que é a prioridade para chegar como titular, é o ponta, que é um ponta canhoto, que Mazola quer, mas está difícil no mercado. Veja, não é apenas um jogador de lado, é um jogador de lado canhoto, que não tem essa característica no elenco. Mas, pelo que a gente pode apurar até agora, não tem nada muito avançado com esses jogadores. Então, essa é a prioridade. Os outros são jogadores para compor elenco. O goleiro, inclusive, eu estou apurando isso com o Lucas Holanda, já tem uma negociação com um goleiro que vem para disputar a posição, ser banco e disputar a posição com o Wagner, que vem fazendo uma temporada bem ok no Náutico. O zagueiro é para ser reserva e vem para suprir a saída de Matheus Santos, né? O zagueiro canhoto que
que foi para o CSA, mas a substituição dele será um zagueiro destro. Mazzola não gosta de trabalhar com 2 zagueiros canhotos no elenco. E o volante é para talvez tenha mais uma saída aí no meio campo do Náutico, mais um jogador de meio campo do Náutico, aí chegaria esse outro volante com a característica que agrade mais o Mazzola. Aí pode ser primeiro ou segundo volante, aí depender de qual for a saída, a gente também está apurando essa informação, mas, como eu disse, zagueiro, goleiro e volante são jogadores para compor o elenco. O ponta é que vem para ser titular. Depois da chegada de Bruno Mezenga, o próprio Marco Carvalho, né, que chegou vindo do Vitória, Andrei, que foi anunciado hoje, meia. Então, acho que o Náutico não tem mais grandes necessidades, pelo menos para esse início de Série C, de trazer outras peças. Agora, é colocar essas novas peças em campo para saber se vão render. E como a Série C não tem janela, o Náutico fica aberto aí a contratar até o final da inscrição da Série C, que deve ser final de julho, início de agosto. Então, até lá dá para ir observando bem o elenco e aí sim analisar quais são as outras necessidades que possam surgir por elenco do Náutico. Mas o próprio Mazzola já até disse que ele está satisfeito, acha que com o que tem, com a chegada desses 4 reforços, acho que o Náutico tem condições de brigar pelo acesso e aí ver o desenvolvimento do time na sequência dos jogos. É um Náutico que quer reforçar e precisa reforçar o seu elenco, né, já que o objetivo é subir para a Série B, né, e não pode ser diferente. E, Pedro, precisa ser certeiro nas contratações, né? Serão 4, pelas informações que a gente viu, né? Um goleiro, um zagueiro, um volante e um ponta. E precisa acertar nesses nomes. Não pode contratar por contratar jogadores que cheguem para ser aí só mais um, para não contribuir. Tem que, de fato, como o Cláudio disse, né? Chega um goleiro para ser até então, teoricamente, um reserva, mas com condições de brigar pela titularidade. Então, tem que ser jogadores também nesse perfil, né? Por mais que seja para compor elenco, jogadores que, no mínimo, entrem na segunda etapa e consigam ajudar o Náutico dentro de campo, né, Pedro? Com certeza. O Náutico errou, né, na escolha do treinador esse ano. Todo mundo esperava mais do Alan Al. Ele trouxe alguns jogadores da sua responsabilidade, né, do seu crivo como técnico aí. Alguns não deram certo, alguns estão saindo e agora não tem mais tempo para errar, né? O Náutico precisa ser certeiro nas contratações, do gol ao ataque. Quem chegar tem que chegar para ajudar, tem que chegar para agregar e tem que chegar para brigar por posição, né, com quem já está no elenco. Não adianta trazer mais um Raiva Negas, mais um Evandro, mais um Júlio César, porque vai inchar a folha, sabe? Vai ficar encostado no elenco, vai criar mais indisposição com a torcida. A gente sabe que é difícil, que a prioridade dos atletas muitas vezes é disputar uma Série A, é disputar uma Série B. Tanto que o Mazzola, quando ele chega, ele dá uma declaração dizendo que estava esperando o mercado da Série B fechar para o Náutico aí sim enxergar o que é que sobrou, né? Entre aspas. Porque a gente sabe que cada prateleira do nosso futebol tem o seu peso e o Náutico, apesar de estar na Série C, também tem o seu peso e sabem os jogadores e os empresários que é uma vitrine, né? Você estar no Náutico. Então, eu espero que agora a diretoria acerte nessas peças que chegam e espero que o Náutico faça uma Série C melhor do que foi o início de temporada, né? Que foi bem frustrante para boa parte da torcida, principalmente quando a gente fala do jogo jogado em si. A torcida esperava mais sobre desempenho com Alan Al e o início de Mazzola caminhou com passos curtos, mas agora aparentemente está desenrolando com uma situação melhor. Isso aí, a gente tem que ser justamente destacar que, de fato, o mercado para a Série C, quando a gente fala contratação certeira, é difícil, né, acertar, porque tem que ser aquele jogador garimpado, né, aquela contratação, de fato, um achado, assim, claro, isso vai competir o mercado de análise e desempenho, se não estou enganado, esse é o nome. Até porque, Caxangá, muitas vezes sobra quem não deu certo em outros lugares, né? Então você tem que pensar se realmente vale a pena você trazer esse cara, se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo, sabe? É complicado. Por exemplo, pegar em baixa, né? Pega em baixa. Ou um cara mais rodado que vem em decadência, ou um novo que o feito Andrei, por exemplo, que mostrou potencial, mas que ainda não foi, não se consolidou no profissional, por exemplo. E nem sempre vai ter. Claro, Bruno Mezenga também ele vinha em baixa, né, em comparação ao que apresentou na temporada passada, mas nem sempre vai ter uma oportunidade de mercado como foi a do Bruno Mezenga, né, que acertou com o Náutico.
Mas é isso. E tem o Andrei, né? Que o Rodrigo até chegou a colocar na tela, mas que já foi uma contratação aí anunciada pelo Náutico, meia Andrei, ex-Avaí. Pedi até para o Cláudio comentar mais, né, sobre esse jogador. Ele não está dentro dessa lista não, né, Cláudio? De 4 jogadores que o próprio Mazola falou. Né? Esse já é um que já tinha acertado com o Náutico, que o Náutico anunciou aí a contratação. Isso, ele já estava aqui desde a semana passada, faltava só a assinatura do contrato, mas já estava desde a segunda passada. Ele chega por empréstimo do Avaí até o final da Série C. Muito se falou sobre a influência de Betão. Betão foi lá em Santa Catarina negociar com o Avaí os termos do contrato, mas segundo o próprio Mazola, é um jogador que já estava no radar dele, já tinha sido observado por ele, que é um jogador de bom potencial, mas obviamente um jogador novo, né? Tem 2 temporadas como profissional no Avaí. Começou o campeonato como tendo chance, né? O campeonato catarinense tendo chance. É um jogador de apenas 22 anos, mas acabou perdendo espaço lá no Avaí. Enfim, esse ano ele fez 7 jogos, 1 gol. Ano passado foram 33 jogos, com 3 gols e 7 assistências. Bons números para um meia. Um meia canhoto. Mas assim, nesses jogos aí também tem Copa Santa Catarina, enfim, são competições de base, mas fez jogos também pelo Campeonato Catarinense e pela Série B. Um jogador que, como eu disse, é a questão do mercado, né? Ou é um jogador em baixa que vem para tentar recuperar, ou é um jogador novo da base de algum time para tentar potencializar. O Náutico já deu certo esse ano com o Marco Antônio, por exemplo. Foi uma aposta que era para compor elenco e hoje é titular absoluto. Então, na Série C, o mercado é muito mais difícil e o Náutico faz essa boa aposta aí no Andrei. Eu falo boa aposta porque, assim, eu não conheço o jogador, mas as informações lá de Santa Catarina, dos torcedores do Avaí, são muito boas. Todos falam que ele sempre entrou bem. Então, vamos ver se ele vai conseguir desenvolver o futebol dele. Pode jogar como ponta, pode jogar como meia, disputando posição com o Patrick Alain, com o Thiago Lopes, também, que fez o gol até contra o ABC no jogo do Náutico na semana retrasada. Então, mais uma opção aí de criação para o meio campo, que Mazola falou também que é uma grande dor de cabeça do Náutico. Essa criação pelo meio campo, vamos ver se vai funcionar agora com a chegada de Andrei.